Bom, olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando um pouco dos resultados que o nosso grupo tem alcançado nesses últimos 5 anos de CTC. E, bom, sem demorar muito, né, que a gente tem bastante coisa aí para mostrar, eu começo mostrando os últimos trabalhos que a gente publicou nesse período de 2013 a 2017. Foram 31 coautorias que meu grupo teve, na minha pessoa, né, especificamente. E aqui eu mostro os colaboradores do CTC com os quais eu tenho coautorias, né. Vocês podem ver que a gente, né, desses 9 integrantes aí, a gente tem, obviamente, que o Zago é a pessoa a qual eu represento, o Covas, o Dimas também, eles estão aqui, são os mais representados, mas eu também tenho muitas colaborações com o Wilson e com o Rego e algumas outras com outros pesquisadores associados, né? A grande maioria são de trabalhos de coautoria, né? São 17, tem pelo menos dois PIs do grupo, né? E a gente, lógico, tem algumas colaborações externas ao grupo do CTC, uma minoria. Bom, durante esses 5 anos, eu orientei 5 dissertações de mestrado concluídas. Eu vou mostrar alguns resultados, publicações que derivaram de um ou outro desses alunos. Foram também 6 alunos de doutorado, teses concluídas, também tem resultados aí que eu vou mostrar. E atualmente eu tenho 2 alunos de mestrado e são 4 alunos de doutorado e 2 pesquisadores pós-docs que estão iniciando seus pós-docs comigo no momento. Bom, dentro de todas as áreas, né, de atuação do CTC, obviamente a que eu atuo principalmente é na pesquisa básica. Então, dentro disso, o CTC tem vários objetivos, né, em diferentes áreas da ciência, e entre elas células-tronco embrionários, pluripotência, diferenciação, reprogramação, células-tronco mesenquimais, hematopoéticas. E dentre essas, o nosso grupo atua em muitas áreas dessas. Eu vou mostrar basicamente um trabalho ou mais de cada uma dessas áreas. E o primeiro bom, a minha atuação nessas diferentes áreas se deve principalmente ao fato de eu estudar alguns mecanismos básicos de regulação transcricional e pós-transicional nessas células. A regulação transicional, todos sabem, é mediada principalmente por fatores epigenéticos, né, e cis e transregulatórios, mas os fatores de transcrição têm um papel central aí, regulando a transcrição de dezenas, centenas, milhares de alvos. E, ao mesmo tempo, outras moléculas pequenas presentes na célula, que são os microRNAs, também têm um papel importante na regulação pós-transcricional agora, regulando a tradução das proteínas, mas também regulando a estabilidade dos RNAs mensageiros, levando à sua degradação ou clivagem, eventualmente. Bom, só para ambientar um pouco vocês, porque muitos dos trabalhos envolvem o estudo de microRNAs. Os microRNAs, eles são pequenas moléculas transcritas no genoma, e essas moléculas assumem uma conformação secundária na forma de hairpin, e uma vez processadas e exportadas para o citoplasma, elas são novamente processadas de forma a formar um duplex de RNA, e esse duplex de RNA ele funciona de maneira similar ao RNA de interferência que é usado comumente nos laboratórios. A diferença é que esse microRNA, uma vez carregado no complexo RISC, ele pode se ligar com homologia, com complementariedade parcial a diferentes alvos, principalmente a região 3' UTR, né, a região não traduzida aí do transcrito, e uma vez se ligando aí, eles podem bloquear a tradução proteica. Esse mecanismo de bloqueio da tradução proteica era o que se acreditava que acontecia principalmente nas células de mamíferos, mas hoje a gente sabe que no momento que o microRNA se liga no seu transcrito-alvo,
uma série de fenômenos ocorrem sequencialmente. Inicialmente a deanilação, né? A cauda poli-A é retirada, isso já inicia a desestabilização dessa molécula. No momento secundário ocorre um decapping, né? A extremidade cap da 5' do RNA mensageiro, que é recebida no núcleo, antes de ser exportado para o citoplasma, ela é retirada e ocorre, então, começa a ocorrer uma degradação no sentido 5', 3', e aí também ocorre a repressão da tradução, né? Uma vez retirado o 5-cap, que auxilia no carregamento no ribossomo, também começa e tem outros mecanismos associados de bloqueio de tradução especificamente, e então isso leva à desestabilização e à redução dos níveis de RNA mensageiro. Bom, os microRNAs, eles têm eles podem ser transcritos em policistrons, né, em clusters, que são RNAs primários que vão conter vários hairpins, cada um deles que vai levar à produção de um microRNA especificamente, né? Na realidade, são 2 microRNAs que vão ser produzidos, tá? Um da fita guia e um da fita passageira, né? Ou um da fita 5P ou um da fita 3P, né? Tanto a fita 3P como a 5P podem ser guias e passageiros, dependendo do contexto celular. A classificação dos microRNAs se dá com base numa região 5', que é chamada região SID, que é uma região que tem aproximadamente entre 6 a 8 bases, que é a região que confere em grande parte a especificidade do microRNA para com seus alvos. Então essa região SID, representada em vermelho aqui, aqui eu tenho uma listagem de microRNAs que são microRNAs da família 17. Todos eles têm um CID muito parecido, né? Isso daqui é para camundongo, para humano isso já foi um pouco modificado, né? Eles são um pouco mais stringentes agora nessa classificação, mas a ideia é que diferentes microRNAs, né, podem ter um grupo de alvos muito parecido se eles forem da mesma família, ok? E ao mesmo tempo, diferentes microRNAs de diferentes famílias, eles podem ter sítios de ligação no mesmo transcrito. Então aqui ilustra isso daí, né? Aqui temos o cluster 1792, que é um cluster muito estudado, e aqui tem 4 famílias representadas em cores diferentes, e aqui alguns alvos, e aqui indicado em setas, né? Alvos que têm 2 ou mais microRNAs alvejando, né, o mesmo transcrito, né? Ao mesmo tempo, né, esses transcritos podem ser componentes de vias de sinalização, né, e diferentes microRNAs podem atuar em diferentes componentes dessa via de sinalização ou dessa rede de interações, de maneira a ter um efeito conjunto, tá? Então a expressão de um único cluster pode, né, através de microRNAs individuais, né, ou pelo conjunto de microRNAs, atuar sobre uma via de sinalização. Dessa forma, da mesma maneira que um fator de transcrição tem múltiplos alvos, né, transcricionais, um microRNA pode regular pós-transicionalmente múltiplos alvos, alterando o destino celular, né, modulando diferentes vias ou processos biológicos, né. Ao mesmo tempo, diferentes microRNAs podem, através de alvos compartilhados, modular vias específicas e modular o fenótipo da célula. Bom, as ferramentas que a gente usa no nosso laboratório para estudar essas coisas, principalmente, são baseadas na análise, em análises transicionais ou análises de imunoprecipitação de cromatina, também em um caso ou outro que eu vou mostrar, usando microarrays, tá? Os microarrays, eu não vou me ater a isso, mas a gente pode ter o transcriptoma inteiro numa lâmina e assim avaliar a expressão gênica de forma global. E o grande desafio nesses últimos 5 anos no meu grupo foi que eu mudei completamente de área e passei a trabalhar com uma tecnologia que não tem um nome pequeno, mas que ele é uma tecnologia que a gente chama de High Content Screening, mas basicamente é microscopia de fluorescência automatizada quantitativa. Então eu vou mostrar para isso num dos trabalhos
que um dos alunos fez e defendeu o doutorado recentemente, né, para ilustrar o potencial dessa ferramenta que a gente estabeleceu, né, e agora tem domínio aqui no CTC. Bom, dentro dos goals, né, nas células troncoembrionárias, estudando pluripotência e diferenciação, nós estudamos o papel dos microRNAs nesse contexto. Esse trabalho foi o doutorado do Wildercílio, ele está aqui presente ali atrás, e ele então teve como objetivo avaliar o papel de diferentes microRNAs no contexto de modelos de células pluripotentes, né? O grande interesse está no fato dessas células poderem se diferenciar em qualquer tipo celular, e isso tem um grande potencial terapêutico, né? Em terapias regenerativas, etc. De forma simplística, né? A pluripotência é garantida nas células troncoembrionárias e outras células pluripotentes pela expressão de um conjunto, um core de fatores de transcrição, né? Na NOG, OCT4, SOX2 são alguns deles, e esses fatores de pluripotência têm a capacidade de regular a si mesmo, então eles conseguem estabelecer um loop regulatório positivo, né? Se manter expressos, né? Manter a pluripotência assim. Ao mesmo tempo ativam a transcrição de vários outros genes e fatores de transcrição que atuam nessas características dessas células, que são a autorrenovação, né? E potencial de diferenciação, e ao mesmo tempo eles reprimem outros genes que estão envolvidos na diferenciação em diferentes tipos celulares. Então, o Wildercílio e nós escolhemos um grupo de microRNAs que era muito expresso em células pluripotentes, tá? E que tinham a expressão reduzida mediante diferenciação. E nós, que são esses em verde, e também escolhemos um grupo de microRNAs que tinha expressão muito baixa, né, ou indetectável nas células pluripotentes e que tinham sua expressão induzida mediante diferenciação. Então, logicamente, a ideia é que provavelmente esses microRNAs poderiam atuar na manutenção da pluripotência, enquanto esses outros atuariam na diferenciação, e foi isso que a gente foi avaliar. Nós usamos 2 modelos celulares. Um deles foram células de carcinoma embrionário humana, a linhagem NTER em especial, aqui a gente tem as micrografias e parte da caracterização imunofenotípica que a gente realizou. E aqui a gente tem uma outra linhagem, que é uma das primeiras linhagens estabelecidas de células troncoembrionárias pelo Thompson, que é a linhagem H1 de células troncoembrionárias humanas, tá? Então a gente tem a expressão de SOX2, TRA81, ambas expressam vários marcadores de pluripotência, e elas têm características de pluripotência, autorrenovação. Ambas já eram teratomas em vivo, né? Essa aqui particularmente foi originada de teratomas, né? Também podem se formar corpos embrióides, e ambas respondem ao ATRA, ao ácido alfa-transretinoico, e podem diferenciar in vitro, né? Que é um controle nosso para estudar a diferenciação. Então, a estratégia geral desse estudo, basicamente, foi desenvolver um ensaio de microscopia de fluorescência quantitativo, né? Toda a parte de análise dessas imagens, desse ensaio, realizar o screening funcional para avaliar a função de todos aqueles 30 microRNAs que eu listei, e para isso a gente usou alguns controles, tá? Controles negativos, tratamento com ATRA, um tratamento com siRNA contra OCT4, tá? E a gente avaliou especificamente a expressão de OCT4 e de ciclina B1, tá? E SIUBC é um siRNA que de um gene que é fundamental para a sobrevivência celular, e ele serve de controle de transfecção. Tá? Depois disso a gente fez as análises, eu vou me aprofundar em cada um desses pontos. Tá? Então, já adiantando, a gente tem a marcação com OCT4, que é um dos principais marcadores de pluripotência, ela é nuclear. A gente tem uma marcação com RUST, que é um DAI para núcleo, para DNA, e também usa CellMass, que é um marcador que marca o citoplasma para a gente conseguir delinear o formato da célula. Né? A ciclina B1, como eu disse, é um marcador de ciclo celular, e eu vou detalhar o porquê que a gente usou ele, mas essa análise quantitativa é feita de forma a gente identificar o núcleo, o citoplasma, e poder medir várias coisas, tá? Então, a ciclina B1 a gente usa particularmente porque ela é enriquecida, a sua expressão é enriquecida no citoplasma, e depois ela
ela é translocada para o núcleo, tá? No final da fase S, na fase G2 e então na mitose, e ela é muito baixa na fase G1. Né? Caracteristicamente, as células pluripotentes, tanto tronco-embrionárias como initera, elas têm uma fase G1 encurtada, de maneira que a ciclina B1 está associada com células pluripotentes na fase G2. Tá? Então, a técnica de high content, basicamente, a gente adquire diferentes imagens, essa é de Rust, essa é de Oct, essa é de ciclina B1. Essa imagem a gente pode ver que a gente acaba obtendo várias células com morfologias totalmente diferentes, células muito grandes com núcleos enormes, agrupamentos de células pequenas com núcleos pequenos, muito expressando OCT4 e ciclina B1. Então, existe uma diversidade enorme e aí a gente tem que quantificar isso. Né? Então, para isso, a gente consegue segmentar, identificar o núcleo de cada célula dessas, como tal, com um contorno aqui delineado. O citoplasma também é delineado, né? E aí a gente acaba conseguindo definir os núcleos, tá? O contorno total das células, e a gente subtraindo uma da outra, a gente tem a região citoplasmática. A gente consegue, então, quantificar a expressão de OCT4 e ciclina B1 nesses compartimentos, e ao mesmo tempo a gente consegue fazer medidas de morfologia que vão nos dizer se a célula é grande, pequena, né, alongada, se ela está cheia de reentrâncias e muitas outras medidas morfológicas que vão nos dizer um pouco sobre o estado de diferenciação dessa célula. A gente, então, adquiriu 9 sítios por poço de placa de 96, basicamente o poço todo, né? Mas é uma quantidade enorme de células e a gente tem, então, informação de cada uma dessas células e isso é um dado muito robusto, né? Então, como está exemplificado aqui. Então, aqui a gente tem a marcação para a linhagem Enitera 2, mostrando alguns dos controles que eu mencionei. Nós temos a linhagem transfectada com um microRNA controle, que não faz nada. Aqui a gente tem a expressão de OCT4, né, a superposição com a ciclina B1 e com Rust. Tá? E aí, no momento que a gente trata com ATRA ou usa o SI contra o OCT4, vejam como o OCT4 vai embora e a célula começa a diferenciar. Né? Se a gente dá um zoom, a célula tem um núcleo maior e ela começa a diferenciar. E aqui é o controle da ubiquitina, que mostra um poço basicamente sem células. Né? Aqui é a transfecção, a eficiência de transfecção, nas duas placas do screening, que são duas placas para avaliar os 30 microRNAs em triplicata. Tá? Então, e aqui são o efeito do ATRA e do SI contra OCT4 nas duas placas também. Isso garante que a gente teve um ensaio que pode ser comparado entre as duas placas e todos os microRNAs podem ser comparados entre si. A mesma coisa foi feita para H1. Então, aqui a gente obtém, no momento que a gente quantifica todos esses parâmetros nessas células, a gente tem para área, perímetro, tamanho nuclear, para diversas características da célula, né, intensidade de OCT4 no núcleo, no citoplasma, ciclina, a gente vai ter o perfil de expressão para todos os microRNAs, em todos os poços testados, em todas as imagens avaliadas, e isso nos dá um poder muito grande de ver o que está de fato acontecendo. Mas, obviamente, que a gente não vai olhar tudo isso, cada dado assim, o que a gente faz é gerar um perfil imunofenotípico, né, multiparamétrico, de maneira que cada microRNA ele tem o seu perfil de expressão quanto a diferentes características, né? Então, aqui a primeira comparação que a gente fez foi olhar os microRNAs que tinham sido identificados como microRNAs que eram down-regulados durante a diferenciação ou induzidos durante a diferenciação, e a gente foi avaliar qual era o efeito sobre o OCT4 no núcleo. Né? Em concordância, a grande maioria dos microRNAs que eram induzidos em células diferenciando, tanto em células embrionárias como em células Enitera, eles levavam a uma redução nos níveis de OCT4 nuclear, ok? Mas nem todos. Tinham microRNAs que estavam especificamente induzidos durante a diferenciação, mas que levaram ao aumento de OCT4 nuclear. A mesma coisa aconteceu com aqueles microRNAs associados à pluripotência que tinham a expressão reduzida durante a diferenciação. Tá? Então, a grande maioria deles levou a um aumento de OCT4 nuclear em ambas as linhagens, Enitera 2 e H1, né, em triângulo
e bolinha aqui, mas a gente pôde observar que alguns microRNAs tinham efeitos diferentes nesses dois modelos, né, efeitos opostos, tá? E alguns microRNAs também tinham efeitos contrários ao esperado, tá? Então aqui é uma clusterização bidirecional e hierárquica dos microRNAs, tá? E das características fenotípicas. E o que isso nos diz? Né? Quando a gente agrupa com base na similaridade do perfil multiparamétrico, a gente tem os microRNAs que levam a um efeito similar. Então, só para ilustrar, no cluster A, a gente tem microRNAs que levaram a uma redução de ciclina B1 e OCT4, tanto no núcleo como no citoplasma, aqui em azul, né, uma redução, e que isso está associado principalmente com proliferação, dado pela contagem de células, né, nesses tratamentos com os diferentes microRNAs. Então esse cluster está associado com diferenciação, por outro lado esse está associado com pluripotência, uma vez que ele induz o aumento de expressão de OCT4 e ciclina B1, só que parte desses microRNAs, aqui ilustrado pelo cluster B1 e B2, parte deles induz pluripotência, mas induz proliferação, né? E muitos desses microRNAs já tinham sido descritos na literatura com esse efeito. E aí a gente se interessou muito por microRNAs que induziam a pluripotência, mas que especificamente não induziam a proliferação, mantinham a célula no estado quiescente, né? Assim. Bom, opa. Ok. Então aqui só para ilustrar morfologicamente, para vocês verem, né, dados são bonitos, mas é legal dar uma olhadinha. Olha aqui o MIR29, né, levando a uma redução de ciclina B1 em verde e de OCT4, que está em vermelho aqui, tá? E aqui, olha, o 363, ele é um cluster que induz pluripotência, vejam só os agrupamentos de células aí, OCT4 e ciclina B1 positivas, mas ele não induz a proliferação. E esse outro é um muito bem descrito na literatura, que induz pluripotência, mas ele, né, induz proliferação, e diferente do MIR363, que mantém as células pequenas, né, com núcleos pequenos e com citoplasma pequeno e arredondado, o MIR302 leva a um aumento de tamanho. Tá? Então a gente... Aqui é só o resultado da H1, a gente teve coisas muito similares, né, como eu disse, clusters associados com diferenciação e com diferenciação e com pluripotência, né, eu não vou entrar em detalhes, mas a nossa abordagem seguinte foi de identificar alvos que eram modulados em comum por microRNAs do mesmo cluster. Então a gente pegou microRNAs de um cluster associado com pluripotência e quis saber, ok, quais são os alvos que estão sendo regulados por esses microRNAs, para a gente tentar identificar quais são as vias que podem estar sendo moduladas para, então, ter um efeito sobre a pluripotência. Então a gente fez isso, a gente usou o TargetScan para identificar alvos, tá? E uma vez identificados esses alvos, a gente usou uma outra ferramenta para fazer uma análise de enriquecimento de vias. Então aqui é só para listar que a gente consegue saber para cada alvo de quais microRNAs eles são alvos, dentro de cada cluster que a gente decide analisar, tá? E aí a gente fez essa análise tanto para N-Tera como para H1, a gente estudou diferentes clusters associados com pluripotência, aqui eu estou ilustrando só esses, tá? E aí a gente então identifica vias, cada conjunto aqui está indicando o número de vias que foi identificada para cada um desses clusters em cada uma dessas linhagens. Então o que a gente tem aqui, por exemplo, aqui são 8 vias que estavam em comum para todos os clusters associados com pluripotência na linhagem N-Tera2. A mesma coisa para H1 e a gente fez a mesma coisa para os clusters associados com diferenciação. Tá? E aqui a gente tem uma comparação de todas as vias associadas com pluripotência na linhagem N-Tera, na linhagem H1 e aqueles associados à diferenciação na linhagem N-Tera e H1. Dessa forma a gente consegue identificar aqueles que estão associados com a pluripotência, vias associadas com a pluripotência em ambas as linhagens,
e que não estão associadas com diferenciação. Isso é muito interessante, porque eles são as vias mais interessantes para a gente poder estudar, né, e tentar identificar mecanismos novos ligados à pluripotência. Bom, a gente selecionou alguns alvos para validar, eu não vou mostrar, mas a gente, uma vez que o microRNA leva a destabilização, a gente transfecta com um microRNA mimético, né, e o nível cai e a gente valida esse alvo parcialmente, obviamente, que o método ouro é usar, né, vetores de luciferase. Bom, mas aí a gente acabou identificando a via NOT de sinalização, tá? Essa via NOT havia sido já descrita como estando relacionada com diferenciação em células-tronco embrionárias, mas o grande interesse nosso é que, aparentemente, alguns microRNAs estavam regulando essa via de maneira pós-transcricional, de maneira a bloquear a diferenciação e manter o estado pluripotente nessas células. Então, a gente fez uma análise, pegou todos os componentes dessa via NOT, viu quais microRNAs estavam alvejando esses alvos e selecionou alguns, né, que não tinham alvos, alguns que tinham alvos, tá? E aí a gente fez uma validação. A gente acabou mostrando que o MIR363, que é aquele 1, né, que induz pluripotência, mas que não induz proliferação, ele tem como alvo dois alvos centrais na via NOT, que é o receptor NOT1, e a presenilina 1, que é componente da gama-secretase que participa na ativação dessa via. Tá? A gente validou esses alvos, e aí a gente fez um cocultivo de células N-tera com uma linhagem que expressa o ligante delta-like 1, que é o que se liga em NOT e ativa via NOT. Então a gente mostrou que quando a gente faz esse cocultivo, quantificando o OCT4 somente nas células embrionárias, né, a gente vê que ocorre uma redução significativa de OCT4. Transfectando essa linhagem com os microRNAs, né, e com o controle também, antes do cocultivo, a gente acabou identificando que desses microRNAs, o 363 de fato é o único que consegue evitar a redução de OCT4 mediante a indução de NOT mediada por delta-like 1. Tá? Indicando, a gente vai estar fazendo mais estudos funcionais em cima disso, mas indicando que, de fato, essa regulação pós-transicional da via NOT tem um papel importante na manutenção da pluripotência, evitando a diferenciação celular. Esse screening foi um screening focado de 30 microRNAs, mas o grande objetivo nosso é fazer um screening de uma biblioteca inteira de microRNAs, e isso já foi feito, a gente está com os dados. Foram feitas 2 viagens, o Eudercílio fez para a Itália, em colaboração com o Miguel Mano, tá? E lá eles utilizaram robôs e equipamentos, né, de automação para realizar esses ensaios em placas de 384 postos, de maneira que a gente conseguiu avaliar 2.042 microRNAs lá. Agora a gente está esperando o pessoal do Wilson instalar o software no cluster, para a gente conseguir rodar isso, porque uma análise a gente tentou uma vez, mas depois de um mês rodando no computador nosso, ela morreu, né? Então a gente precisa disso, porque a análise digital é uma coisa que demanda muito processamento, capacidade de processamento, e uma vez que a gente tiver isso, a gente vai conseguir analisar esses dados aí. É importante, a gente conseguiu adquirir com verba de um projeto de colaboração, uma verba adicional que eu consegui da Itália, a gente conseguiu comprar uma biblioteca, e hoje a gente tem uma biblioteca com 2.754 microRNAs maduros, e isso permite a gente avaliar os mais diversos microRNAs em diferentes contextos. Tá? Bom, na geração de IPS, a gente teve esse trabalho de doutorado da Mariane, foi a minha primeira aluna de doutorado, na verdade co-orientada, ela defendeu em 2014, mas a gente acabou publicando o trabalho agora em 2017, né? Foi uma colaboração que a gente fez também com Tobias Kantz em Hannover, lá na Alemanha, tá? E a gente acabou mostrando que um determinado microRNA, né, que é um microRNA que a gente mostrou que está ligado à diferenciação no trabalho anterior que eu mostrei, ele impacta, né, reprime a reprogramação nas fases iniciais
na reprogramação somática através de dois mecanismos, né? Alvejando enzimas ligadas à desmetilação, tá? E também ativando a via WNT. Então, para ilustrar esse MIR29, como eu disse, microRNAs podem ser transcritos em cluster. O 29 tem dois microRNAs que são transcritos num cluster no cromossomo 17 e o outro que é transcrito no cromossomo 1, tá? Então são os MIR29A, B e C, tá? E a gente então avaliou a expressão desses três microRNAs, tá? Esses A e B eles não são distinguíveis, tá? Desculpa, o 1 e o 2 não são distinguíveis, e a gente avaliou os níveis em fibroblastos de camundongo, tá? E em células-tronco embrionárias do mesmo camundongo, e a gente avaliou a expressão do MIR29A, B e C. Então a gente mostra que o MIR29 está mais expresso em todas as células diferenciadas, os fibroblastos, em relação às embrionárias, tá? E mais o 29A é o que está expresso em níveis mais altos. A gente focou parte dos estudos principalmente nele. Havia um estudo que mostrava que ambos os clusters são regulados transcricionalmente por alguns fatores, em particular por MYC. E MYC reprime a transcrição desses clusters. Então a primeira coisa que a gente fez foi avaliar após a transdução, né, viral com os fatores de pluripotência, né, durante a reprogramação, a gente foi avaliar os níveis dos MIR29A, B e C. Então a gente comparou uma reprogramação mediada apenas por OCT4, KLF e SOX2, tá? Que está em vermelho, com a reprogramação usual, que além desses fatores tem o fator MYC, que é o responsável por repressão do 29. Então a gente mostra aqui, o outro é só um controle, né, só o vetor vazio, e a gente mostra que para os 3 microRNAs, a partir do 5º dia, a expressão do MIR29A, B e C caem quando a transdução tem a presença do MYC, mostrando que isso está ocorrendo na reprogramação, tá? E aí o que a gente fez foi avaliar a eficiência de reprogramação na presença do MIR29, usou moléculas sintéticas do MIR29, transfectou, né? Então basicamente a gente pegou a linhagem de OG2 de MEFs, tá? A gente transduziu, no caso a gente só transduziu com OCT4, KLF e SOX2, sem MYC, tá? E aí no dia seguinte a gente transfectou com o controle, com o MIR29, ou com um controle e um inibidor do MIR29, tá? Então essa linhagem, ela tem o vetor que carrega os fatores de pluripotência, ele expressa GFP tomato em vermelho, e quando a célula é reprogramada, ela fica verde porque ela tem o GFP, o gene GFP sob controle de OCT4, tá? Então a abordagem é a seguinte: faz a transdução, transfecta, e depois no 8º e no 9º dia eram contados o número de colônias positivas para GFP que tinham sido geradas no controle, no MIR29, né, no controle do anti-MIR e no anti-MIR29. E aí a gente pode ver que tanto para o MIR29, para o MIR29A aqui, né, o MIR sintético, a gente tem uma redução drástica no número de colônias GFP positivas, tá? Então aqui, né, o número de colônias no 8º e no 9º dia tá, com o controle, e quando a gente põe o MIR29, cai drasticamente, tá? E isso não é tão drástico com o anti-MIR, né? A gente tem um aumento com o anti-MIR, mas isso não é tão drástico quanto o pré-MIR, mas isso mostrando que, de fato, o MIR29 reprime a reprogramação, tá? E aí a gente especificamente estudou, né, a regulação de alguns alvos envolvidos na desmetilação, né, do DNA. Em particular, a gente mostra aqui o efeito do pré-MIR no alvo TET1 e no alvo TDG, tá? Mostrando que tem uma redução dos níveis de transcrito, e o anti-MIR
tem um efeito contrário, tá? Apesar de ter, né, esses dois alvos, os únicos alvos, né, aí o que a gente fez foi fazer o mesmo experimento de reprogramação, transfectar com siRNAs agora contra TET1, TET2 e TET3 e TDG, e aí a gente mostra que inibição de knockdown de TET1, TET2 e TET3 leva a uma redução no número de colônias reprogramadas, né? E enquanto que TDG não, mostrando que provavelmente a ação do MIR29 sobre esses alvos TET pode, em parte, ser responsável pela redução na reprogramação das IPS aí. Quanto à atividade da via WNT, havia um trabalho que havia mostrado que a via WNT tem dois papéis distintos numa fase inicial e numa fase mais tardia. Tá? Então, na fase inicial, essa via tem que ser inibida e depois promovida. A gente mostrou que, de fato, quando a gente inibe a via usando um inibidor aqui, a gente aumenta a reprogramação, se a gente inibe isso na fase inicial. Tá? A gente, então... Bom, então, a gente então avaliou o efeito da transfecção do pré-MIR num alvo que é responsável pela ativação da via WNT. Em particular, GSK3-beta, né, ele está envolvido na fosforilação e degradação da beta-catenina, que é o mediador da via WNT, e quando a gente transfecta com o MIR29A ou o MIR29B, reduz os níveis de GSK3-beta, tá? Tanto no nível do transcrito de RNA mensageiro, como no nível proteico também. Tá? E o anti-MIR tem um efeito contrário no RNA mensageiro. Ao mesmo tempo, a gente avaliou a ativação da via WNT usando um repórter de luciferase com promotor TCF-LEF, que é onde a beta-catenina se liga, né? E aí a gente mostra que tanto o MIR29A como o B ativa a via WNT em comparação ao controle, tá? Isso mostrando, e também ocorre uma ativação da transcrição de um alvo conhecido da via WNT, isso mostrando que o outro componente da atuação do MIR29, dentre os muitos possíveis, seria justamente a ativação da via WNT na fase inicial da reprogramação. No que diz respeito à mesenquimal, a gente avaliou, publicou esses trabalhos na Cytotherapy e na Stem Cell International. A gente queria avaliar no contexto do uso da célula mesenquimal para pacientes de GVHD, a gente queria ver qual que poderia ser o efeito de diferentes patógenos, né, sobre a capacidade imunomodulatória da célula mesenquimal. Os principais responsáveis pela detecção de patógenos, né, de forma assim, primária no sistema imune são os toll-like receptors, que identificam fragmentos desses patógenos. Então a gente avaliou, tá, primeiro a expressão dos toll-like receptors nas células mesenquimais, e a gente mostra que elas têm nível de expressão equiparável a monócitos, que expressam esses toll-like receptors, tá? E a gente acabou mostrando que dentre os ligantes de toll-like receptors que a gente avaliou, né, um deles, né, inibia o efeito imunomodulatório das células mesenquimais, enquanto o outro, o DSP30, né, ele levava a uma maior capacidade imunomodulatória, tá? Então, a gente avaliou isso depois, combinando o LPS, que prejudica a célula mesenquimal, com o DSP30, que favorece o efeito imunodulatório, e a gente mostra que o DSP30 protege, né, a célula mesenquimal do LPS. Tá? Isso se dá por diferentes mecanismos, envolvendo proliferação e modulação de citocinas,
mas a ideia é que no contexto do transplante, aquele paciente que está imunossuprimido depois do transplante, está com GVHD, mas que pode estar com infecções bacteriais, liberando LPS, eventualmente o pré-tratamento dessa mesenquimal com DSP-30 poderia impedir, né, esse efeito deletério do LPS, garantindo um efeito da célula mesenquimal, né? Mas isso está no campo da elucubração. Bom, a gente, estudando também mecanismos imunolatórios de células mesenquimais, esse é um outro trabalho de um doutorando, está aqui também presente, a gente tinha identificado, na etapa anterior do CTC, a gente tinha revelado pela primeira vez um mecanismo novo de imunomodulação nas células tronco mesenquimais, que era mediado pela expressão de CD39 nas células mesenquimais e produção de adenosina. A produção de adenosina para imunomodulação de linfócitos é uma coisa que já era descrita para células T regulatórias. Então, duas ectoenzimas, a CD39 e CD73, elas processam ATP em ADP e então em adenosina, e a adenosina se liga em receptores específicos nos linfócitos e reprime a proliferação, tá, desses linfócitos efetores, né? A gente acabou mostrando que isso também ocorria em células mesenquimais, né, que expressavam o 73 é um marcador de célula mesenquimal, mas o interessante é que o 39 nas células mesenquimais, quando a gente cocultivava com linfócitos, depois do cocultivo, a gente observou que tinha um aumento significativo da expressão de CD39, né, e de células duplo positivas para CD73 e CD39, e isso levava a um aumento de produção de adenosina por essas células, né? Esse trabalho foi pioneiro em humanos, a gente teve um outro que publicou juntamente no mesmo ano em camundongos, tá? E aí a gente tinha algumas questões relacionadas à expressão do CD39 nas células mesenquimais, porque alguns tipos de células mesenquimais não apresentam a expressão do CD39, né? E a gente ficou intrigado com isso, e a gente recentemente foi investigar isso, e foi investigar a expressão do CD39, tanto na superfície como na região intracelular. Então a gente tem as duas marcações, CD33 e 39, mostrando que o 73 é de superfície, tá? Mas não é expresso, o 39 não é expresso na superfície, mas quando a célula é permeabilizada, a gente observa expressão de ambos, né, os marcadores, de ambas as enzimas aí nas células mesenquimais, tá? E sob diferentes estímulos inflamatórios, isso não é alterado, a gente esperava ver se a gente conseguia ver uma translocação para o citoplasma, mas aí a gente decidiu usar high content para tentar ver como que, o que estaria acontecendo na ligação do linfócito com a célula mesenquimal. Tá? Então aqui a gente fez um cocultivo de células mesenquimais, que são essas marcadas com CD73 em amarelo, tá? 39 não dá para ver direito, mas ele está, né, tá marcando aqui. E o que a gente fez então foi segmentar as células de forma a identificar os linfócitos. Tem um núcleo muito pequeno, é muito fácil de diferenciar dos núcleos da célula mesenquimal, e a gente então segmenta esse núcleo. A gente expande de maneira a pegar um anel ao redor do linfócito, mas não no linfócito, pegar a região ao redor do linfócito na célula mesenquimal que o linfócito está, né, aderido. Tá? Então a gente faz isso e aí a gente consegue comparar, né, e quantificar a expressão de CD73 e 39 na superfície da célula mesenquimal, no linfócito e na região proximal à região de interação, de maneira a identificar se existe um enriquecimento desses marcadores, dessas enzimas nessas regiões. E foi surpreendente que a gente de fato identificou que tanto o 39 e o 73, mas principalmente o 39, eles são enriquecidos na região de interação com o linfócito, indicando que essa maquinaria responsável pela produção de adenosina, ela é direcionada para a região de interação, onde ocorreria a expressão de adenosina. Isso é muito relevante porque a adenosina é uma molécula efêmera que tem, em alguns poucos segundos, ela
se vai, né? Então isso é um mecanismo muito relevante que a gente espera publicar agora no começo desse ano. Tá, esse outro trabalho também envolveu da Josiane, ela está aqui, agora ela está fazendo pós-doc com a gente, envolveu o estudo de microRNAs na geração de células T regulatórias a partir de sangue de células naive de sangue de cordão umbilical. A gente publicou agora recentemente nas Scientific Reports. As células Treg, elas têm um papel fundamental na homeostasia do sistema imune, né? Elas controlam as células efetoras e muitas outras células do sistema imune, mas durante a sua geração, elas dependem de durante sua geração a partir das células T naive, a geração de células Treg ou de células efetoras com função pró-inflamatória, ela depende da ativação de vias diferentes, né? Mas, em particular, ambas, tanto a geração de Tregs como de células TH17, dependem da participação de TGF-beta, tá? No entanto, enquanto as células TH17 dependem de L6 para essa polarização nesse sentido, as células Treg, elas preferencialmente vão usar IL-2 e essa geração ela pode ser estabilizada na presença de ácido altrans-retinóico, tá? Então a gente fez um estudo que a gente isolou células naive de sangue de cordão, que é uma fonte disponível e que pode ser usada e está sendo usada atualmente de maneira comercial para a produção de células T regulatória, né? Então é uma coisa que a gente pretende dar seguimento. E a gente isolou essas células T naive e diferenciou essas células em células T regulatórias induzidas por TGF-beta e ATRA e ativou essas células só na presença de L2 para simular a geração de células efetoras, né? Em parte efetoras, mas a gente sabe que também tem célula Treg sendo gerada aqui. Mas essas três populações de células foram avaliadas quanto à expressão de RNA mensageiro e de microRNA, usando microarray e também PCR em tempo real para validação. A gente caracterizou isso, a gente mostra que a gente obteve células T regulatórias funcionais com capacidade de imunossupressão até maior do que as células T regulatórias presentes no sangue, tá? E comparando o perfil de expressão gênica dessas células, né, uma vez que a gente obteve, a gente primeiro mostra que as células naive, elas estão separadas, né, transcricionalmente, tanto olhando o RNA mensageiro, né, estão separadas as células que estão ativadas, mas daquelas que estão tratadas com TGF-beta ATRA ou só com IL-2, tá? E com microRNA ocorre uma coisa um pouco diferente, né? As células tratadas com TGF-beta e ATRA, elas têm um perfil de microRNAs bem mais diferente do que as células naive e as células só ativadas na presença de L2. Mas o que a gente fez então foi uma abordagem para tentar identificar quais microRNAs que foram induzidos nas células T regulatórias e quais foram os RNAs mensageiros que são alvos desses microRNAs que foram reduzidos. Então, para fazer isso, a gente pegou, conjunto de microRNAs induzidos, conjuntos de RNAs mensageiros reprimidos, e a gente então cruzou esses dados usando as bases de predição do Target Scan, e a gente então identifica possíveis regulações pós-transcricionais, e a gente então pega esse conjunto de genes e submete para análise de enriquecimento, para identificação de vias que podem estar sendo reguladas pós-transcricionalmente. E aí, de fato, a gente acaba encontrando coisas muito interessantes, e, em particular, uma delas era a via de sinalização IL6-JAK-STAT, que é aquela via responsável pela polarização para células TH17 pró-inflamatórias. Ou seja, microRNAs que são induzidos nas células T regulatórias estariam regulando pós-transcricionalmente uma via que é responsável pela polarização num sentido, né, pró-inflamatório. Então isso é muito relevante. A gente acabou mostrando, primeiro a gente mostra a expressão, validou a expressão tanto de L6, do receptor de L6, de um correceptor de L6, né, e JAK e STAT que participam na via de sinalização. E aí a gente validou, né, a regulação
do receptor de L6 e do IL6-ST, que é o GP130, que é um correceptor junto com o L6, e a gente mostra que, de fato, esses dois transcritos são regulados por um grupo de microRNAs específicos, tá? Dentre eles o MIR23, o MIR30 e outros. Tá? E quando a gente pega e transfecta esses microRNAs nas células naive e induz a geração, a gente acabou mostrando que esses microRNAs induzem a geração de uma maior percentagem de células FOXP3 positivas, tá? Em diferentes subpopulações, e também em conjunto isso também ocorre, e ocorre de maneira mais significativa. Lógico que os microRNAs atuam em conjunto, cada um tem um efeito pequeno, mas somados eles têm um efeito maior. Então isso acabou mostrando, né, a gente acabou demonstrando que durante a geração de células T regulatórias in vitro, ocorre a expressão de um grupo de microRNAs que vai regular pós-transicionalmente a sinalização de L6 JAK-STAT e impedindo que a célula polarize para o sentido pró-inflamatório de células TH17. Nesse mesmo modelo de diferenciação de células naive em células T regulatórias, a gente teve um trabalho de mestrado do Vitor e agora ele é um doutorado. A gente usou para esse trabalho, a gente tinha um interesse específico em ver o papel da via NF-κB, em particular a via o fator de transcrição CREL, que já havia sido descrito como fundamental na indução e geração das células T regulatórias, né? Ele participa especificamente, havia sido mostrado que ele se liga na região de FOXP3 e ativa a transcrição, e ele era necessário para essa geração de células T regulatórias. Então a gente perguntou quais são os outros alvos que CREL regula nesse contexto, né? Então a gente usou imunoprecipitação de cromatina e a gente fez isso em células naive e células Treg induzidas, né? Induziu a diferenciação e aí você isola o DNA, você fragmenta o DNA. Isso é um trabalho enorme que a gente teve que aprender e fazer isso, né, aqui nos últimos anos, localmente, no nosso grupo, e isso agora é padronizado, é uma técnica que a gente trabalha, né? O Vitor especificamente é o nosso homem chip, né? E isso permitiu a gente fazer, né, pela primeira vez um experimento de chip-chip, que é um experimento de imunoprecipitação de cromatina atrelado à detecção por microarray. Tá? Então a gente comparou, né, a hibridização fez usando um anti-CREL para saber em que regiões promotoras do genoma CREL se liga. Tá? Então, só para sintetizar, a gente acabou identificando que CREL se liga, comparando então os picos aqui de ligação na célula naive e nas células Treg geradas, né, a gente vê que a gente tem um enriquecimento no promotor de L2, que é o CD25, tá? O receptor de L2. A gente tem também um enriquecimento. Aqui é a nossa validação por chip qPCR. Foi só uma amostra, agora a gente já tem 3, né, para publicar isso. Mas a gente mostrou que o CREL também se ligava no próprio promotor dele mesmo, tá? Também se ligava em outros marcadores de células T regulatórias, como TNFR2, TLA4 e L10, que é um mediador da propriedade imune dessas células, tá? E, em particular, a gente achou interessante que ele tinha uma ligação evidentemente diferente nas células Treg, né? E ele estaria ativando a transcrição, o CREL estaria ativando a transcrição do MIR30A, que é um dos MIRs que a gente tinha identificado como sendo responsável pela regulação pós-transicional da via IL6 nas células Treg, né? Que a gente tinha mostrado isso daqui. E aí esse MIR30 aparentemente é regulado por CREL, né? Isso levou a esse modelo em que CREL regularia diferentes fatores ligados a células regulatórias e também, em particular, a regulação do MIR30A, que participaria na regulação desse receptor aí. Bom, finalmente, chegando na parte de células tronco hematopoéticas,
Esse é um trabalho que a Josi fez durante o mestrado, mas a gente, né, demorou muito para conseguir publicar ele, e a gente acabou publicando só em 2016, mas a gente mostrou que o TNF-alfa e a via NOT, né, regulam a expressão de ROXB4 e GATA3 durante a linfopoese T, né, inicial. Isso saiu de um trabalho anterior que a gente tinha mostrado a inter-relação entre as vias NOT e NF-κB em células-tronco hematopoéticas, e a gente acabou identificando que isso poderia ter ligação com linfopoese, né, e desenvolvimento de células hematopoéticas. E aí a gente usou aquela linhagem que expressa o delta-like 1, a gente co-cultivou com células-tronco hematopoéticas de medula óssea, e usando inibidores da via NOT, da via NF-κB ou inibidores de síntese proteica em diferentes combinações, a gente conseguiu meio que dissecar, né, essa regulação, e a gente acabou identificando que, primeiro, a via TNF, a ativação da via TNF levava a uma maior produção de linfócitos T, de precursores de linfócitos T in vitro, né? Então a gente mostra aqui, não vou entrar em detalhes, mas a gente acabou mostrando também, né, avaliando alvos da via NOT, né, o GATA3, né, e os fatores transicionais de NF-κB, que são alvos deles mesmos, a gente acabou mostrando que a indução transicional de GATA3 e de ROXB4, que ocorre mediante tratamento do TNF, né, que é um ativador da via NF-κB, ela depende de NOT, quer dizer, quando a gente inibe a via NOT, essa indução não ocorre, tá? E mais especificamente, a indução de GATA3 era mediada diretamente por NOT, que foi uma coisa nova, enquanto que a de ROXB4 era mediada por um efeito indireto que a gente não descreveu. Mas isso, a implicação é que essa regulação aí, ela, de TNF, NOT, estabelece um link direto, né, dessas vias com a expressão de fatores que são fundamentais, né, GATA3 e ROXB4 são fundamentais tanto no estabelecimento de células-tronco hematopoéticas no embrião, como na colonização do timo, né, na linfopoese inicial, onde processos de proliferação mediados por ROXB4 e de diferenciação mediados por GATA3 são fundamentais. Tá? Bom, e aí finalmente eu finalizo com um trabalho que foi publicado, essa foi também co-orientada por mim, já faz bastante tempo, a gente demorou para publicar esse trabalho também. Ele foi coautorado junto com a Josiane, as primeiras autores, a Mariane, foi publicado em 2015, mas a gente mostrou o papel do MIR29A na leucemia linfocítica T. Né? A gente estava intrigado porque a gente havia identificado que o MIR29 tem tanto alvos que são pró-metilação como anti-metilação, né? Eu vou mostrar isso mais especificamente, e a gente decidiu estudar isso na leucemia linfocítica T, porque em outros tumores, outros cânceres, o MIR29 às vezes é um oncomir e às vezes ele é um anti-oncomir, e a gente estava intrigado para saber qual que seria o papel dele na leucemia linfocítica. A gente olhando os dados de pressão lá do MIRBase, são coisas disponíveis, a gente verificou que era evidente que esse microRNA estava extremamente reduzido em comparação a linfócitos T, células NK, né, células T4, CD8, eles estavam extremamente reduzido em leucemias linfocíticas agudas, né, e também na linhagem Jurkat, que é um dos modelos que a gente utilizou. Tá? Então, a gente fez um experimento, a gente eletroporou nas células Jurkat, avaliou por macroarray para identificar alvos, né? A gente cruzou com os alvos preditos para ver quem seriam os alvos aí. A gente identificou alguns alvos muito interessantes, né? A gente identificou DNMTs, identificou também as proteínas TET, né? E essas proteínas têm um papel oposto na regulação da metilação. DNMTs, elas participam na metilação, são dinucleotídeo metiltransferases, enquanto que as TET são desmetiladas. Elas vão oxidando e vão levando a essa metilcitosina
a hidroximetilcitosina e em passos posteriores elas acabam levando por diferentes vias a demetilação a ficar uma citosina normal. Então a gente ficou intrigado, qual que seria então o efeito desse nível baixo de miR-29 nas leucemias agudas, né? A gente olhou num grupo de pacientes com leucemias T agudas, a gente identificou que daqueles alvos, TET1, DNT3A e DNT3B tinham uma correlação negativa, significativa, né, estatisticamente significativa com o miR-29, indicando que de fato eles poderiam ser regulados, né, por miR-29 nos pacientes. Então a gente foi fazer experimentos in vitro, tá? E a gente transfectou esses pré-mir controle, pré-mir29A e avaliou alguns alvos, validou todas as DMTs, tá? Então controle e o pré-mir29 em 3 linhagens distintas, Jurkat, MOD4 e CCRF, tá? E a gente também avaliou TET1, TET2, TET3, todos também validados. E aí a gente se perguntou qual seria o efeito funcional epigenético disso daí. Ela pode regular DNTs e TETs, mas qual que é o que está acontecendo, né? Quando você inibe, quando você tem DNMTs, a célula, ela, à medida que está replicando, as cópias de metilação que tem, elas são mantidas, tá, por DMT1 e elas vão, a célula então filha vai se mantendo metilada. Na ausência de DNMT, o que acontece é que você não tem mais essa DNMT de manutenção e você acaba tendo uma desmetilação passiva das células, tá? Então, a nossa hipótese é que, olha, então, se as LLAs têm níveis baixos de miR-29, tá, a gente vai ter provavelmente uma hipermetilação se o miR-29 está participando desse processo aqui, né? Então, a gente fez a transfecção e dessa vez a gente extraiu RNA e DNA. E aí a gente avaliou em 2 linhagens, a gente usou imunoprecipitação MEDIP, né, que é a imunoprecipitação de DNA metilado, para avaliar algumas regiões, tá, algumas ilhas CPG de diferentes genes, tá, e aqui estão listados os diferentes genes, foram avaliados em 2 linhagens, mas a gente tem aqui então alguns controles que eram genes que eram conhecidamente metilados em células somáticas, tá? Então aqui tem níveis de metilação, esses eram baixos que a gente identificou, mas existiam alguns altos, tá? Existiam alguns genes que a gente tinha identificado como não metilados em células somáticas, de fato estavam com metilação muito baixa, tá? E aqui eram controles que a gente identificou num estudo que usou uma abordagem similar à nossa, né? Estudou metilação, e aí a gente eram genes não metilados, tá? Em leucemia T aguda, tá? E eram alguns genes que tinham sido identificados como genes hipermetilados em leucemia linfocítica aguda. E de fato a gente acabou mostrando, né? Aqui fica bem evidente na Jurkat, que quando a gente compara a célula Jurkat transfectada com miR-controle com aquela transfectada com miR-29, ocorre uma desmetilação, né, que é uma desmetilação passiva nesse caso, né, em vários genes que eram identificados. Então isso acabou revelando, né, o miR-29, ele também, a transfecção, a reposição do miR-29 nessas linhagens aumenta a sensibilidade delas à daunorubicina, né, mostrando que tem um efeito também funcional importante na sobrevivência, né, dessas células, né, e isso acabou mostrando que, de fato, o miR-29A pode ter um papel, sim, na regulação epigenética nas leucemias linfocíticas T. Bom, isso encerra a parte de pesquisa que eu escolhi para colocar aqui para vocês. E da parte da educação, visto esse desafio nosso de começar essa tecnologia nova aqui no Brasil, que é o High Content Screening, eu fiz esse evento em 2014, com a ajuda de todos os meus alunos aí, e a gente foi o primeiro encontro brasileiro de High Content Screening, e a gente teve a oportunidade de trazer pessoas da Itália, da Alemanha, da França e da Escócia,
né? Foi um evento muito procurado. A gente não só teve palestras desses pesquisadores internacionais, como também de pesquisadores nacionais que tinham acabado de comprar, assim como nós, equipamentos de high content, mas ainda estavam começando a trabalhar. E a gente teve a oportunidade de ter 3 cursos ministrados pelo Miguel e pelo Mark, especificamente. Né? Então a gente tem várias pessoas aqui, pesquisadores brasileiros do Rio, de São Paulo, de outras regiões que vieram aqui participar desse evento. Né? Foram 186 inscritos, né? e 68 cursaram um mini curso de introdução ao High Content Screen, e 35 cursaram os cursos de uso das ferramentas de análise de imagens e de análise de dados, né? Usando Cell Profiler e Canime. Tá? Bom, e só para colocar aqui, porque tem muita gente que trabalha com células mesenquimais, e parte da caracterização fundamental para elas é a diferenciação em células osteocíticas e adipocíticas. A gente recentemente estabeleceu um método de quantificação usando o High Content, de forma a quantificar a diferenciação adipocítica usando um corante Body P Green, que marca os vacúolos lipídicos, tá? Então a gente consegue sedimentar isso daí de maneira a ter o número de vacúolos e a intensidade total de Body P por célula mesenquimal nessa cultura em diferenciação, e a gente pode fazer quantitativamente. E para a diferenciação osteocítica, a gente também agora consegue fazer isso em placas de 96, né, de forma automatizada. A gente consegue ver a atividade alcalina fosfatase, que é secretada, né, e tem áreas extensas, coradas. Então tem diferentes métricas para quantificar isso, mas a gente consegue saber pormenores, né, se tem poucas células expressando muito alcalina fosfatase, qual que é o total de produção de alcalina fosfatase. Então a gente consegue dissecar e saber o efeito de diferentes tratamentos nesses processos de diferenciação, além de poder caracterizar células de diferentes origens, como a gente está fazendo aí em colaboração. Então é isso aí, eu queria agradecer a vocês, e se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade.